Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós prosseguimos com o NetMaui, apresentando agora o DataBind. Então, até o momento, nós apresentamos as páginas, os layouts e as principais views do NetMaui. Dessa forma, uma aplicação NetMaui, ela consiste em uma ou mais páginas contendo várias views organizadas segundo o layout. Uma das principais tarefas de uma aplicação NetMaui é manter essas views sincronizadas acompanhando os valores que elas representam. Essas views geralmente representam valores de uma fonte de dados e os usuários vão manipular essas views alterando esses dados. Quando a view muda, os dados devem refletir essa mudança e da mesma forma, quando os dados mudam, isso deve ser refletido na view. Para lidar com isso de uma forma adequada, a aplicação ela deve ser notificada sobre as alterações que ocorrerem nessas views ou nos dados. Então a solução comum é definir eventos que sinalizam quando ocorre uma mudança e usar assim manipuladores de eventos para notificar sobre essas alterações e fazendo a transferência dos dados de um objeto para o outro. No entanto, quando existem muitas views numa página, nós teremos que ter muitos manipuladores de eventos e isso vai resultar em um código muito repetido, uma repetição de código desnecessária. Então é aqui que entra o DataBind. O DataBind, ou vinculação de dados, ele automatiza essa tarefa e torna desnecessária usar esses manipuladores de eventos. Então as vinculações de dados, elas podem ser implementadas no código C#, mas geralmente nós fazemos isso no código XAML. Isso vai ajudar a reduzir também o tamanho do arquivo code behind. Então é para isso que serve o DataBind. O DataBind ele vai permitir que os dados de um aplicativo sejam vinculados diretamente às interfaces do usuário e onde qualquer alteração nos dados será refletida automaticamente na interface do usuário, sem você ter que escrever um código adicional para fazer isso manualmente. Assim, o DataBind ele permite que as propriedades de dois objetos sejam vinculadas de modo que uma alteração numa vai provocar uma alteração na outra. E o DataBinding ele vai conectar as propriedades de dois objetos chamados de source ou origem e target ou destino. Então a origem ele é um objeto que fornece um valor para o objeto de destino usar e ele tem uma propriedade de origem com a qual será feita a vinculação. Os objetos de origem pode ser qualquer objeto do NetMaui. E o destino vai ser o objeto que vai usar o resultado da vinculação através do binding. E ele vai ter a propriedade de destino do objeto que irá utilizar o resultado. E aí é realizado o DataBind, fazendo a vinculação entre as propriedades do objeto de origem e do objeto de destino. Essa vinculação ela é feita então entre o source e o target, usando classes como binding, binding source e a propriedade binding context que nós veremos a seguir. Então eu vou mostrar um exemplo de DataBinding, inicialmente usando o código C#. Depois eu vou mostrar usando o código XAML e você vai poder comparar as duas abordagens. Neste exemplo, nós vamos vincular um objeto origem com o objeto destino. No nosso caso aqui, a origem vai ser uma classe produto que vai ter propriedades. Eu estou destacando aqui a propriedade nome, mas eu vou definir aqui três propriedades: nome, preço e estoque. Então eu tenho um tipo definido pelo usuário, uma classe produto, que vai ser o meu objeto de origem. E o meu objeto de destino vai ser a view label e a sua propriedade text. Então eu vou definir uma label, identificá-la usando um nome com o nome LBL nome, vou atribuir um valor inicial e uma fonte tamanho 40. Então eu quero fazer o binding entre a minha classe produto e a minha view label, vinculando aqui as propriedades da classe com a propriedade text da label. Então para fazer isso eu vou usar o DataBind e eu vou mostrar aqui como fazer isso usando código C#. Para fazer isso, eu vou usar um evento de um botão. E neste evento, eu vou definir uma instância da minha classe produto, atribuindo aqui valores para as propriedades, criando assim um objeto do tipo produto. E aqui eu vou
vou usar, olha, a classe binding, as propriedades source path e o método setBinding, vinculando a propriedade text da label com a minha fonte de dados produto binding, que é uma instância de bind. Eu vou explicar isso com mais detalhes no código a seguir. Então eu vou abrir agora o Visual Studio 2022. Eu criei um projeto, MAUI Demo Data Binding. É um projeto padrão. Se eu executar, olha, eu vou executar aqui no Windows Machine só para a gente ver. Você vai ver que é aquele projeto padrão do NetMAUI. Olha aqui, esse projeto que eu criei. Usei o template NetMAUI, padrão. Então está aqui o meu projeto. Então eu vou fazer a definição do DataBind via código C#. Então eu vou aproveitar aqui o código que foi gerado. A primeira coisa que eu vou fazer, em app.xaml.cs, eu vou definir como a minha página principal, eu quero que seja não a app shell, eu vou usar a main page. Então a seguir eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu projeto, eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de models e vou definir aqui a minha classe produto, que vai ser a minha fonte de dados. Então vou vir em Project, Add Class, vou definir o nome aqui da classe como produto. Aqui eu vou definir 3 propriedades, como eu já mostrei. São as propriedades nome, preço e estoque. Então a seguir eu vou na minha página main page, olha. Aqui eu vou aproveitar esse código, eu vou remover aqui a imagem, essa label, só vou deixar uma label e um button. Isso aqui também eu não vou precisar, eu vou continuar usando o vertical stack layout. Essa label, essas propriedades não vou usar, essa propriedade não vou usar. Aqui eu vou mudar aqui o texto, clique para realizar o DataBind. E essa propriedade de texto aqui, eu vou definir um valor padrão aqui, vou chamar Galaxy. E uma fonte maior aqui, vou colocar aqui 30. Aqui a única coisa que eu vou alterar aqui, eu vou definir um nome para essa label. Vou chamá-la de LBL nome, para mim poder identificá-la e usá-la no meu code Behind. Então, na minha interface do usuário, olha, eu estou aproveitando a label gerada, só incluir um nome para essa label e estou aproveitando o button e o nome dele e o evento. Então agora eu vou no code behind, no arquivo mainpage.xaml.cs e aqui neste evento vou remover todo esse código aqui e aqui eu vou definir meu data binding. Quando o usuário clicar no botão, esse evento vai ser disparado e eu vou realizar o data bind aqui usando o código C#. Então para fazer isso, primeiro eu vou criar uma instância da classe produto e atribuir aqui um valor para produto. iPhone 5, o valor dele e o estoque. Pronto. Para mim tem um objeto produto para me exibir isso na interface do usuário. Agora eu vou usar a classe binding e vou criar uma instância que eu vou chamar de produto binding. Eu vou dar um new binding. Então aqui eu estou criando uma instância do objeto produto, como eu já falei, e a seguir eu estou criando uma instância da classe bind. Essa classe bind, o que ela faz? Ela define a relação entre um objeto do modelo de dados e um elemento da interface do usuário. Então ela vai permitir que as alterações nos dados do modelo sejam refletidas automaticamente na interface do usuário, sem eu ter que usar nenhum código adicional para fazer isso manualmente. Então, para fazer isso, eu tenho que continuar a configuração aqui. Então, eu tenho que definir na instância de produto binding qual que vai ser a fonte, de onde vem essa fonte de dados. Vai vir aqui, do meu objeto produto. Acontece que esse objeto, ele tem 3 propriedades. Qual delas eu vou utilizar? Aqui eu poderia ser mais específico e fazer a vinculação direto aqui com a propriedade. Mas eu vou mostrar uma outra propriedade da instância da classe bind, representada aqui por produto bind, que é a propriedade path. Essa propriedade, ela permite eu definir qual é o caminho, qual das propriedades da minha fonte eu estou vinculando. No meu caso aqui vai ser nome. Então agora, para mim fazer a vinculação dos dados, eu vou usar o método da label identificada com o nome LBL nome e vou usar o método setBinding. Esse método que vai vincular a propriedade text. Então aqui eu tenho que fornecer 2 informações do objeto label. Qual que é a propriedade que eu quero vincular? Olha, eu quero a propriedade text. E eu, a seguir, tenho que definir a fonte de dados com a qual eu vou fazer a vinculação, que vai ser o meu produto binding. Então aqui eu estou vinculando a propriedade text da label LBL nome com a propriedade nome do objeto origem, que é o meu produto binding, olha, que está sendo definido aqui com uma instância de produto. Então no primeiro parâmetro eu tenho a propriedade do objeto, que é a minha view, e o segundo parâmetro é a instância do binding,
produto binding, que define a origem, que é a instância de produto, e a propriedade nome. Então, com isso, olha, eu já defini o código para fazer o data binding. E aqui, eu já tenho aqui o destino e a origem. Então, agora eu vou executar, eu vou mudar aqui, ó, para o meu emulador Android, né? Ó, e vou executar e nós vamos ver o resultado aqui, ó. Vou trazer o emulador Android aqui, ó, e nós vamos ver o resultado do data binding aqui quando eu clicar no botão. Então, olha aqui, ó, Galaxy 5, clique para realizar o data binding. Quando eu clicar aqui, ele vai vincular com o nome iPhone 5. Então, retornando aqui, ó, olha lá, iPhone 5, ele fez a vinculação. E se eu quisesse agora vincular as três propriedades aqui, ó, desse meu objeto produto, dessa instância de produto. Então, eu teria que vir aqui na interface do usuário, olha, eu vou incluir 3 labels aqui. Deixa eu trazer para cá aqui o meu emulador, deixar ele visível aqui. Então, eu vou agora incluir aqui, ó, mais 3 labels. Uma para exibir o preço. Então, eu vou repetir o código que está aqui, só vou mudar o nome da label. Olha aqui, ó, LBL preço, e a outra label vai exibir o estoque. Agora eu tenho que fazer o ajuste no meu Code Behind, né? Então eu vou trazer para cá aqui o meu Visual Studio, vou parar o meu projeto e vou no Code Behind. Então aqui, olha, eu vou fazer as vinculações e vou aproveitar alguns outros recursos do método setBind. Então eu vou ter que criar agora uma vinculação para label. Então observe que aqui, ó, eu estou usando a propriedade path e também a propriedade string format para me formatar a exibição na label. Note que aqui eu estou criando uma instância de binding com o nome binding, vinculando aqui, ó, a propriedade nome, e estou usando o string format para formatar a exibição. E ó, estou usando a propriedade source como a instância de produto. Então aqui, ó, posso até comentar isso, porque eu estou definindo um novo binding aqui. Aí eu vou repetir isso para preço e para estoque. Então observe que aqui, ó, eu estou repetindo o que eu fiz aqui em cima, criando uma instância do meu binding, definindo aqui a fonte, vai ser sempre a instância da minha classe produto, definindo a propriedade, ó, nome, preço e estoque, e aqui eu estou usando o string format para exibir uma formatação quando eu renderizar e fazer o data bind. E aqui eu estou usando o setBind, ó, vinculando a propriedade text com o nome binding, o preço binding e o stock bind. Com isso eu consigo vincular as 3 propriedades a 3 labels distintas que eu já criei aqui, ó. Então, se eu executar, eu vou ver o resultado aqui, ó, renderizado no meu emulador Android. Quando eu clicar no botão, olha aqui, ó, produto iPhone 5, preço 5.000, estoque 5. Então, isso está sendo feito aqui via código C#, realizando aqui e usando a classe binding e as propriedades path, source e o método setBind. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar o código XAML. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que definir um namespace no meu arquivo XAML, indicando aonde está definida a minha classe produto. Então, eu defino o XMLNS, definindo aqui um alias, que vai poder ser utilizado para mim referenciar o meu tipo produto. Aí eu vou criar um recurso estático, usando aqui, ó, esse alias, o meu tipo produto, que eu vou identificar lá com o nome produto, e aqui eu estou criando uma instância de um novo produto. E aí eu vou usar na propriedade text das labels, que eu quero vincular, a classe binding, o nome da propriedade que eu estou vinculando e a fonte, de onde está vindo essa fonte de dados, que vai ser o meu recurso estático, o static resource, que eu identifiquei com o nome de produto. Então vamos fazer isso. Eu vou retornar aqui, ó, vou parar minha aplicação. Então esse código aqui, ó, desse evento eu não vou precisar mais dele. Vou comentar esse evento. Então aqui, ó, o código C# não vou usar mais. Aqui eu não vou precisar mais desse button. Vou comentar ele, ó. E aqui, ó, no arquivo XAML, eu vou ter que definir aqui um namespace, usando aqui, ó, a tag XMLNS, definindo aqui um alias, vou chamar de modules, poderia chamar de qualquer outro nome. E aqui, ó, eu vou dar um CLR, namespace, 2 pontos, aqui, ó, o meu projeto, ele chama Maui Demo Data Binding. Então, vamos lá. Maui Demo Data Binding. Olha aqui, olha, a minha pasta Models. Pronto. Então, com isso, usando esse alias, eu consigo referenciar o meu tipo, que é a minha classe produto, que foi definida dentro dessa pasta Models. E eu vou fazer isso aqui, criando esse recurso estático
usando aqui, ó, Content Page Research, definindo aqui a minha instância de models, o meu tipo produto, que está sendo identificado com o nome produto. Isso aqui, ó, eu vou refazer isso aqui para você ver como ele permite eu identificar, ó. Vou dar models, 2 pontos, olha aqui, ó, produto ele identifica, X key produto. E aqui eu estou atribuindo valores a nome, preço e estoque. Estou criando assim uma instância do meu tipo produto que eu vou usar para vincular aqui as propriedades text de label, nome, preço e estoque. Então aqui, ó, ao invés de eu definir um valor fixo agora, eu vou usar o data binding. Para isso, eu coloco entre colchetes, dou binding, o nome da propriedade que eu vou vincular, que é nome, e a seguir eu tenho que informar de onde está vindo, qual que é a fonte. A fonte, no meu caso aqui, ó, tem que ser definida entre chaves também, ó, é uma static resource que eu chamei de produto. Pronto, com isso eu estou fazendo a vinculação, olha, a propriedade text com a propriedade nome da minha fonte de dados produto, ó, que está sendo identificada aqui com o nome produto. Foi criada aqui no arquivo XAML como um recurso estático, Static Resource. Vou fazer aqui a mesma coisa para preço, vinculando com preço, a fonte é a mesma, e para estoque. Esse resources aqui, ó, são objetos que nós podemos definir no arquivo XAML. E eles podem ser referenciados, como eu estou mostrando aqui, em outros lugares aqui da nossa aplicação. Então, eles permitem que esses valores que eu defini aqui, ó, sejam usados mais de uma vez no meu código. Então, com isso, ó, eu já defini o meu namespace para mim poder referenciar o tipo produto. Já criei um recurso estático usando esse namespace, referenciando o meu tipo e criando uma instância que eu chamei de produto com esses valores. E aqui eu estou usando o data binding, usando a classe binding, vinculando a propriedade nome, preço e estoque do meu objeto fonte, que é a minha classe produto, que está sendo definida aqui, ó, e obtida a partir do recurso estático usando a propriedade source. Então, se eu executar isso aqui agora, olha, nós vamos ver a exibição aqui, ó. iPhone 5, 9.999.99, 333. A vinculação de dados foi feita automaticamente. Quando a página foi carregada, ele criou a instância e já fez a vinculação usando o bind. Uma alternativa aqui ao recurso estático, ó, eu vou parar a minha aplicação, vou fazer o seguinte, ó, aqui, ó, em vez de eu usar um recurso estático, eu posso usar, ó, um binding context. Então, ó, esse Content Page Binding Context está definindo um contexto de binding com o objeto produto. E aqui eu estou atribuindo o nome, o preço e o estoque. Eu estou definindo o nome desse contexto como produto. Então agora eu não tenho mais um recurso estático. Como que eu faço essa vinculação da label aqui da propriedade text? Eu defino assim, ó. Eu vou usar agora, olha, um binding source e estou referenciando aqui, ó, o meu contexto produto. E aqui eu estou definindo qual é a propriedade que eu estou vinculando. Nome. Vou fazer isso também para preço, só que aqui, ó, eu posso também usar a propriedade string format, como eu usei no código C#, ó, fazendo uma formatação do valor que está sendo exibido aqui. Então, aqui eu estou dando o binding, usando como fonte, usando a propriedade source, a referência do meu binding context aqui, ó, ao invés de ser um recurso estático. E aqui em estoque eu vou fazer a mesma coisa para a propriedade text, tá vendo? Ó? Definir o nome da propriedade que eu estou vinculando, estou formatando ela com esse texto e estou referenciando aqui, ó, com a minha instância do meu binding context definida aqui no meu arquivo XAML. Essa é uma outra forma de eu fazer o binding, usando o binding context no arquivo XAML. Então esse binding context aqui, ó, ele está definindo o contexto de dados para essa view ou página. Então ele vai definir o objeto que será usado para vincular as propriedades à interface do usuário, que no meu caso aqui é a classe produto, que eu estou identificando aqui como produto, ó, e usando a referência, usando referência aqui a produto. Então, se eu executar, você vai ver que eu vou ter aqui, ó, a exibição das propriedades iPhone 10 5000. Tá vendo que aqui eu já estou usando o string format, ó. Ele formatou e aqui ele está exibindo quantidade 5. Então, essa seria outra abordagem do data binding, usando agora o binding context no código XAML. Então, para essa semana era isso. Na próxima semana nós continuamos com o data binding.